Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Aos irmãos que estão em casa também, os saúdo com a paz do Senhor, amém? Aproveita esse momento, essa oportunidade, para meditar na palavra de Deus conosco. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, no tema proposto, livro de 1 Reis, no capítulo 18, o versículo 30 em diante. Amém? Livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 30. Aleluia. É uma passagem bastante conhecida, mas eu acredito na multiforme sabedoria de Deus em ministrar ao nosso coração sempre algo novo, algo de novo aprendizado. Amém? Diz assim o texto: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 sementes. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse-o: Fazei uma segunda vez. E o fizeram uma segunda vez. E disse ainda: Fazei uma terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. E sucedeu, pois que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Podeis sentar? Aleluia, glória a Deus. Quando o pastor Adenil me perguntou a respeito do tema do presente estudo, eu falei sobre o tema restaurando o altar. Mas também eu posso falar sobre o altar esquecido. Amém? Os historiadores e arqueólogos vão nos dizer a respeito do contexto que se enquadra esse altar que estava sobre o Monte Carmelo. Diz que ele se situava cerca de 600 metros a nordeste de Samaria e de Jerusalém. E ele também tinha um comprimento de instância do Monte Carmelo, chega de 34 quilômetros de distância e o seu perímetro de largura. Era um lugar muito difícil de se achegar. E ali em cima tinha um altar que antigamente se oferecia culto ao Senhor e holocaustos ao Senhor naquele lugar. Antes de Acabe assumir o reinado de Israel e colocar em posição da religião de Jezebel e proibir o povo do norte que oferecia culto naquele lugar e adoração ao Senhor, ali tinha um altar que oferecia-se culto ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que cerca de 3 anos e meio antes desse momento,
Acabe havia encontrado com o profeta Elias, e o mesmo, pela ordenança do Senhor, profetizou que não haveria de chover durante 3 anos e meio sobre aquele lugar. Nesse momento, Deus dava uma direção a Elias a respeito dos profetas de Baal e do próprio Baal, que era tido como o Deus das tormentas, Deus da tempestade, Deus das colheitas. E nesse meio período que a chuva não vinha sobre a terra, o objetivo era quebrar toda a hegemonia da religião que Jezebel havia trazido para o povo de Israel, fazendo com que aquele altar que estava no Monte Carmelo, que outrora se oferecia culto ao Senhor, que agora estava esquecido, aleluia, Jezebel teria que entender e ser imposto também para ela que o seu Deus não tinha poder algum de oferecer recurso àquela nação. Mas ainda assim o povo de Israel, enganado por Acabe e acostumado com aquele culto a outros deuses que estavam sendo agora direcionados pelo seu reinado, estavam confusos a qual Deus deveriam servir, a qual Deus deveriam adorar. Eles estavam em confusão. Então Elias agora, ele começa, depois de 3 anos e meio, a trazer um propósito de uma nova adoração e uma nova comunhão para Israel, porque não havia outro propósito naquele momento. Muitas das vezes, quando nós lemos essa passagem, o nosso foco fica na queda do fogo. Caiu fogo e consumiu o holocausto. Quando nós vemos isso aqui, o nosso foco fica sempre na queda do fogo. Só que o objetivo de Elias não era simplesmente fazer o fogo cair, mas trazer novamente a religião verdadeira para Israel, que há muito havia se perdido. Então, quando ele agora chama o povo, no versículo 30 ele diz assim, olha, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Elias nesse momento estava como que chamando o povo a ver algo que há muito estava esquecido, que há muito eles não tinham mais prestado atenção, que era a verdadeira maneira de cultuar a Deus e de se oferecer holocaustos. Como outrora, como antes o Senhor requeria daquela nação. E aquele lugar no Monte Carmelo também era conhecido como El Muraca, que era o lugar queimado. Ou seja, era um lugar que era comum se oferecer holocausto ao Senhor. Mas o povo já não mais oferecia holocausto naquele lugar. Quem oferecia ofertas de manjares naquele lugar eram os profetas de Azera e os profetas que eram mantidos por Jezebel, os profetas de Baal. Ou seja, aquele lugar que outrora era um lugar de culto, se tornou o centro religioso daquilo que confrontava o nosso Deus. E quando Elias chama esse povo, ele quer trazer algo diferente. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja essa noite. Algumas lições que nós vamos aprender quando Elias convoca o povo para uma nova adoração, para restaurar um altar que já existia ali. Elias, ele não constrói um novo altar, ele restaura um altar que já estava naquele lugar. E Elias, muitas das vezes, ele vai fazer e nos dar um exemplo de chamar a atenção a respeito da nossa própria vida cristã, de momentos que nós pensamos que estamos cultuando de maneira correta e às vezes o altar está quebrado, o altar do Senhor está lá, mas está esquecido, e a maneira correta de se adorar a Deus está esquecida. O altar está lá, mas a maneira correta de se prestar sacrifício no altar já não é mais aquela que Deus designou. E aí Elias, ele vai nos ensinar algumas coisas a respeito de como se deve oferecer holocausto ao Senhor. A primeira coisa que a gente observa é o seguinte, que Elias, ele não ora imediatamente, porque ele entendia que orar
e pedir fogo num altar que estava quebrado, não era possível. E ele entende, antes mesmo de orar, que o necessário era consertar o altar para que o fogo pudesse cair. E uma das coisas que muitas das vezes a gente, envolvido pelas culturas que estão aí fora, nós esquecemos do nosso testemunho. É uma das primeiras coisas que eu observo Elias nos ensinando. No capítulo 18, no versículo 19, diz a Bíblia que Elias convoca todos os profetas de Baal, os 450 de Baal e os 400 de Azera, a subirem o Monte Carmelo com ele e chamar todo Israel para ver o que ele iria fazer lá naquele lugar. A primeira coisa que eu aprendo aqui é um bom testemunho. Hoje em dia, para se cultuar a Deus, uma das primeiras coisas, antes de falar em línguas, de profetizar, de ter lido a Bíblia toda, é eu ter uma vida de um bom testemunho, é ser um cristão que tem um bom testemunho. E hoje em dia, com as redes sociais, muitas das vezes a gente vê muitos homens de Deus, pregadores da palavra, mulheres de oração, até mesmo usando de palavra torpe no altar do Senhor. E fora isso, muitas pessoas que se dizem servas do Senhor, e quando se encontram em momentos de adversidade, momentos de afronta, ou até de perseguição, parece que ela diz ao Espírito Santo: fica aqui, que eu vou resolver esse problema. Espírito Santo, aguenta um instante que eu resolvo esse problema. Muitas das vezes o testemunho dela fica de fora. E a primeira coisa que eu começo a aprender com Elias é que para que o meu altar esteja restaurado, é que eu tenha um bom testemunho, não só dentro da igreja, mas lá fora principalmente. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai nos dizer que eu não posso esconder uma cidade edificada em cima do monte. Aquilo que está em evidência significa dizer que eu e você, como apóstolo fala em Hebreus, ele fala que nós somos como uma carta aberta, que nós somos o evangelho vivo que pregamos aí fora. E muitas das vezes o nosso altar na área do testemunho está quebrado. E como eu posso clamar para que o fogo caia, se a minha conduta, se o meu viver, se a minha disciplina cristã, ela está fora do lugar? Quando Elias chama toda a nação de Israel, ele fala: eu vou mostrar a vocês o que é servir a Deus. Malaquias 3:18 diz o seguinte: então verás outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que a gente vê muitas das vezes hoje é trazer o mundo para dentro da igreja para tornar mais agradável, mais suave para se adorar a Deus. Nós estamos sendo cercados de culturas subversivas, contraditórias à vontade de Deus em todos os cantos, no trabalho, numa diversão. Outro dia eu fui no aniversário do meu cunhado e cheguei naquele lugar, um churrasco. E eu acho que eles acharam, ficaram até assustados comigo, era um calor desse daí de 40 graus. E eu de calça, de blusa de malha, e todo mundo ali, à vontade, de camiseta. E eu peguei a minha cadeira junto com a irmã Valquíria e coloquei no cantinho, bem na reta da saída. Falei: só vim te dar o parabéns, vou comer um negocinho e vou embora. E uma bagunçada, eu falei: isso aqui não é para mim. Quantos dos nossos irmãos, muitas das vezes, não só se propõem a estar nesses lugares e se agradam desses lugares. Um dos maiores termômetros que nós temos para a nossa conduta e para o nosso testemunho é o Espírito Santo que habita em nós. Ou não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e o que é proveniente de Deus habita em vós? Eu aprendi que para mim saber se eu posso ou não estar em um lugar, assistir determinadas coisas na televisão, certos tipos de palavras sair da minha boca, o Espírito Santo que habita em mim tem que estar comigo.
Se eu entrar num lugar e o Espírito Santo fala, não entro aí não, também não posso entrar. Eu sento, ligo algo na minha televisão, começo a assistir, o Espírito Santo fala comigo, isso eu não assisto não, então tem que mudar de canal. E muitas das vezes a gente tem visto irmãos que se propõem a estar em qualquer lugar, a falar qualquer coisa, assistir qualquer coisa. O testemunho dele não é bom dentro da igreja, fora da igreja, nem dentro da sua própria casa. Para o fogo voltar a cair, um dos princípios que a gente aprende com Elias, quando ele chama todo mundo para dar testemunho de como se adorar a Deus, é o testemunho. A segunda coisa que eu aprendo com Elias, está no versículo 21 do capítulo 18. Ele diz assim, olha, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Sabe por que o povo não respondeu nada? Porque eles estavam exatamente daquele jeito. Eles queriam encontrar na vida dele dois altares, um altar para Baal e um altar para o Senhor. Queria ter nome de servo de Deus, de ser circuncidado, de ter aliança no corpo, mas também queria continuar servindo a Baal, cocheando entre dois pensamentos, dois altares. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, porque há de acontecer que nós possamos já agradar um demais e desagradar a outro. E muitas das vezes, nós aceitamos isso. É outra coisa que eu aprendo com Elias. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz, eis que vejo que você não é quente e você também não é frio. Eis que é morno. Quem dera fosse quente ou frio. Versículo 16, porque estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não posso estar conformado com aquilo que o mundo está querendo colocar para mim, não. O meu altar só serve para cair fogo se eu tenho convicção certa de que eu sirvo um único e suficiente Deus. Quando o povo não fala nada, eles estavam dizendo o seguinte, é isso aí mesmo. A gente continua com um pé na igreja e um pé no mundo. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. O fogo não pode cair desse jeito. E Elias, a segunda coisa que eu aprendo com ele é isso, que eu não posso ser um cristão que está dividido em servir a Deus e servir ao mundo. Jesus disse que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se eu tenho amizade com as coisas do mundo, eu me constituo inimigo de Deus. E é sério ser inimigo de Deus. Imagina isso, evangelista Williams, ter Deus como seu inimigo. Dura coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. E muitas das vezes nós não nos preocupamos mais com isso. Se vai acontecer situação de adversidade, enquanto está sentindo aquele arrepiozinho, quando fala em língua está bom. Acha que só isso já denota a presença do Espírito Santo de Deus? Não. O meu testemunho, a minha convicção de fé, ela demonstra a quem eu estou servindo. Eu tenho que resistir ao mundo. A segunda coisa que eu aprendo com Elias está entre o versículo 22 e o 29, quando ele faz a proposta deles com os profetas de Baal e de Azera fazerem um altar cada um e colocarem fogo, cada um oferecer os seus manjares.
E a Bíblia vai dizer que aqueles homens começaram de manhã até meio-dia, gritar, pular, virar cambalhota, se cortar o corpo todo, gritar Baal, 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 falar em língua que ninguém conhecia, embolar a língua. Aí Elias olha aquilo e fala assim, ué, pode ser que ele viajou, está dormindo ou intente fazer alguma coisa. Sabe o que eu vejo aqui? É uma vida de comunhão com Deus, para confrontar as adversidades e aqueles que não servem, que são servos de Satanás. Quando Elias confronta esses homens, ele tinha uma vida de comunhão, que ele podia confrontar aquilo que era contraditório a Deus. Ali naquele lugar, se porventura Elias não tivesse uma vida de comunhão, e aqueles homens clamando a Baal, um demônio poderia se manifestar naquele momento. Poderia representar, envergonhar aquele homem de Deus naquele momento. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É tempo do adversário bater em retirada da vida daquele que procura servir a Deus de maneira correta. E muitas das vezes nós vemos cristãos fugindo de adversidade, pastor. Capítulo 12 de Romanos. Eu vou ler, eu vou citar o versículo 1, mas o que eu quero é o 2. O 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando o crente não se apresenta mais em sacrifício, se perguntar se jejuou durante esse mês, não vou falar nem a semana, nem lembro o que é isso. Não aguento ficar sem tomar o café, não aguento ficar sem tomar o Nescau, sem comer o pãozinho com queijo, para se consagrar a Deus. O 2 diz assim, olha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da vossa percepção, da vossa compreensão, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se conformar é se amoldar, se igualar, se adequar ao mundo. O apóstolo Paulo, ele nos chama a não estar conformado, não aceitar. O diabo está pregando situações de heresia, de vida de enfermidade. Eu nem tanto, eu tenho pouco tempo de evangelho, só 17, tem irmãos aqui, pastor, 50, 40 anos aí, e aí vocês param perto de um homem desse e falam assim: irmão, como é que era um culto de oração na sua época? Até criança falando em língua. Ué, Deus mudou? Orava e acontecia, Deus revelava, Deus mudava. Se entrasse o demônio, passava lá no portão, caía lá mesmo. Se Elias não tivesse uma vida de comunhão, esses profetas de Baal se lanceando, gritando, de manhã até meio-dia, tinha conseguido fazer cair fogo do céu, porque Baal tinha se manifestado. A presença de um servo de Deus tem que reprimir a força do inferno. Tem que retroceder a ação de Satanás. Uma vida de comunhão é outra coisa que eu aprendo com Elias, para que o fogo volte a cair sobre o altar. Não pode ser de qualquer jeito. E para ter vida de comunhão tem que ter vida de separação. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Elias, após armar todo o altar, organizar tudo como Deus falou, ele faz uma valeta com a medida de 2 sementes em volta do altar. Ele entendia que o que estava fora não podia fazer parte daquilo que estava dentro do altar.
Ele entendia que o que estava fora não servia para ser consumido no altar. Vida de separação. A comunhão só vem com vida de separação. Só aquele que é separado, aquele que é consagrado a Deus. Quando Deus aparece para os pais de Sansão, ele fala, ó, ele vai ser nazireu, desde o ventre. Não vai passar navalha na cabeça, não vai beber bebida forte, não pode tocar em morto. E você que vai ficar grávida, nem do fruto da vide você pode comer. Separação total. E olha que quando o Espírito de Deus tomava Sansão, só demonstrava a parte de força física. Diz que aquele homem era tomado de uma força descomunal por causa da separação. Por causa de uma vida separada de nazireado. Mas diz a Bíblia que quando ele começou a bagunçar, comeu mel da boca do leão morto, do cadáver do leão morto, foi brincar com Dalila, foi procurar a mulher no meio dos filisteus, ele quebrou o nazireado dele, e diz a Bíblia que o espírito ali já começava a sair, o cabelo só era um símbolo, mas o espírito, a separação já estava saindo, o corte do cabelo só era o símbolo. Quantas pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, na presença de Deus, e não percebe que não está mais separada. O que aconteceu com Sansão? Foi brincando com Dalila. Mais uma vez vou levantar e ninguém vai me segurar. Mais uma vez vou me levantar e vou arrebentar tudo e ninguém vai me segurar. Quando enfim Dalila ganhou ele na conversa, cortou o cabelo dele, ele mais uma vez, quando ele viu mais uma vez, o que aconteceu? O Espírito de Deus tinha se retirado dele, não tinha força para a batalha. Quanto crente que não está mais separado, e ele pensa que vai vencer, que vai lutar mais uma batalha, e é derrotado. E o pior não é isso, pastor, ser derrotado. O que acontece com Sansão é o seguinte, ele não só perde a unção, mas perde a visão. Os homens queimam os olhos dele, e junto com essa visão ele começa a andar em círculo, é amarrado no torno, e fica vários anos andando em círculo. Quantos crentes não percebem que perdeu a unção, que não tem mais força para batalhar, porque não está mais separado, e aí sabe o que acontece? Perde a visão das coisas de Deus, da presença de Deus, e começa a andar em círculo, nada dá certo, ele fica aprisionado no torno, sendo envergonhado, escarnecido, mas não percebe que perdeu a unção, a separação de Deus. Se você não for separado, se nós não nos separarmos, o fogo não cai, não pode cair, a unção não volta. Quando Elias pega essas 12 pedras lavradas, ele me fala de uma outra coisa, depois de separação, que é interessante para o crente ter, que é a unidade. Naquele momento, a tribo do sul e do norte, por causa da imprudência de Jeroboão, tinha dividido o reino de Israel em duas partes. Havia uma desunião. Quando Elias coloca, não pedras divididas, representando tribos divididas, mas pedras unidas, ele está querendo dizer o seguinte, Deus requer do povo uma unidade. É só na unidade que o povo de Deus anda. Jesus disse, quando vos amardes uns aos outros, o mundo vai entender que vocês são meus discípulos. Como que é isso? É adorar unido,
é buscar um pela causa do outro, se preocupar com a situação do meu irmão. É uma igreja unida. As brasas divididas, ela apaga. Mas quando se coloca tudo juntinho, uma vai aquecendo a outra e mantendo a outra aquecida. A Bíblia diz quão suave é, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, em unidade. Quando fala união, não fala estar junto no mesmo lugar, não. Eu posso estar aqui, mas não ter a mesma linha de raciocínio para servir a Deus que o pastor Adenil. Tem uma divisão entre mim e ele. Estamos todos aqui, mas se não tivermos no mesmo Espírito, o Espírito de Deus é um só, não existe uma manifestação, não existe um Espírito Santo para cada crente, não. É o mesmo Espírito que manifesta-se unissonamente no mesmo corpo de Cristo. Ou você vê por aí um braço andando sozinho, uma perna que anda sozinha. Para andar tem que estar ligado ao corpo. Os movimentos são coordenados juntamente. Você vê que é interessante que quando você anda, se você anda assim, você sente desconforto. O corpo todo tem uma sincronia de movimento. E muitas das vezes o crente não tem. Mas quando Elias une as 12 pedras, ele está dizendo, Deus quer unidade. As tribos estão separadas. O fogo não cai num altar de divisão. Pastor traça uma meta, um projeto para fazer a igreja andar. Ah, eu não vou hoje não. Ah, pastor sempre inventa moda, o irmão, o líder do grupo de oração, a irmã das orações, acha que aquilo é invenção. É uma direção de Deus, muitas das vezes. Mas não há unidade de propósito. O fogo não cai aonde não há unidade. E para que eu possa ter unidade, o apóstolo Paulo fala em Filipenses que cada um deve atentar não naquilo que é propriamente seu, mas naquilo que é do outro. Não é fazer fofoca não, não é prestar atenção na vida do outro não, é cuidar das necessidades um dos outros. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, ele diz assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é sentimento? Mesma motivação, mesmo sentido de viver, mesmo foco de vida. Tem que se esvaziar de si mesmo para cuidar do outro. Essa é outra coisa, depois da unidade que eu aprendo com Elias. Que eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Quando Elias pega e manda, ó, coloca 4 cântaros de água. Agora coloca mais 4. Mais 4 cântaros. Primeira coisa que a gente observa aqui é a representação da palavra de Deus na água. O segundo era total dependência disso. Aí ele estava dizendo o seguinte, o fogo não vai vir de mim. O fogo só pode vir do alto, eu vou encharcar. Ele está dizendo o seguinte, o fogo não vem da minha capacidade, não sou eu que vou fazer esse fogo descer, não sou eu, não é de mim que vai vir fogo, é do alto. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. É de lá, é só de lá que as coisas boas vêm. É do alto que a unção vem, que o fogo desce. E quando eu me esvazio, quando eu mudo meu testemunho, quando eu deixo de cochear entre 2 pensamentos, quando eu tenho comunhão, quando eu sou separado, quando eu tenho unidade, quando eu me esvazio de mim, algo acontece no céu, algo começa a se mover no céu. E aí ele começa a orar. Você vê que ele não levanta um clamor de uma noite inteira orando, não. Olha o que ele fala. Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias chegou-se e disse. Ele começa a orar agora, olha.
Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou seu servo, de conforme a tua palavra. Você está entendendo? Tudo aqui na oração dele é conforme a direção, a orientação, as estratégias de Deus. Aquilo ali não foi nada que Elias inventou. O altar restaurado, para que o fogo pudesse cair. Depois que o altar estava restaurado, é que ele começa a orar. Ele entende o seguinte: sem restauração de altar, eu não posso nem sequer fazer oração. Você já viu? Você está de repente orando, culto de campanha, entra campanha, sai campanha, entra campanha, sai campanha, e a oração não é respondida. Elias só ora depois que o altar está restaurado, de acordo com aquilo que Deus orientou ele fazer. Não é segundo o que ele achava. Eu sou profetão, eu falei que não ia chover, 3 anos e meio não choveu. É aqui comigo que o negócio cai, fogo. Eu levanto a mão, o fogo desce, eu sou o profetão. Eu vou dar uma estratégia? Não. Tudo que ele estava fazendo estava diante de Deus. E essa afirmação é tão correta que ele fala: Senhor, para que o povo entenda, veja que eu fiz todas essas coisas conforme a tua palavra. Irmãos, a palavra não traz confusão, evangelista William. Nós hoje, irmãos, por que as nossas igrejas muitas das vezes estão esvaziando? Porque nós estamos atrás de movimentos e misticismos estranhos, pastor, que não faz mais parte do contexto daquilo que a palavra orienta. Não faz parte daquilo que a Bíblia orienta. Nós somos pentecostais. Nós não somos místicos nem gnósticos. Hoje em dia tem gente que vai atrás de profecia, de visão, de revelação, que nem na Bíblia está pautada. A regra para você medir se algo, alguma profecia, visão, revelação, alguma estratégia é de Deus ou não é, a palavra de Deus. É a orientação das Escrituras. Só basta hoje em dia sair sapateando e falar, dar uma rajada de língua, colocou a mão, opa, Deus, treme todinho. Irmão, eu sou pentecostal. Visão, revelação, profecia, tudo isso aí, também gosto. Mas tem que estar aqui, o camarada pode falar o mundo, colocar a mão, machar virando cambalhota e botar a mão. Se falar contrário à palavra, eu falo, sai. Não. Tá frio? Não estou frio não. Estou quente, estou na palavra. A minha regra, a nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. O fogo só cai sobre a verdade, sobre aquilo que é verdadeiro, sobre aquilo que a palavra orienta. Isso é tão notório que ele ora, que eu fiz todas essas coisas conforme a tua palavra. E ele continua a 37 a oração. Ele diz assim: olha, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que quem? Que tu é o Senhor. Significa que o povo já não reconhecia mais quem era Deus. E ele o propósito é levar o povo a Deus. E aí ele fala assim, ó, e que tu és Deus, e que tu fizeste o coração desse povo, o seu, falo o seu coração, não de Deus, mas o coração do povo voltar de novo a servir a Deus. O objetivo de Elias era pegar a nação de Israel, que há muito já servia Jezebel, estava no altar que já estava esquecido, até mesmo de repente oferecendo oferta de manjares a Baal e a Zera. E ele fala, Senhor, responde, para mostrar que tu converteu o coração desse povo à tua verdade.
É sobre a tua verdade que há transformação de conduta. A Bíblia diz de si mesmo que ela é como um martelo que esmiuça a penha. Que, aleluia, ela vai sim e não volta vazia para cumprir o propósito para qual é enviada a vontade de Deus. Às vezes vem uma dificuldade, uma adversidade, a gente fica espantado como se coisa estranha nos sobreviesse. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci. Ele falou, eu venci. Por aí está assim, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vós vencereis. Não tem isso. Ele venceu e a nossa garantia está nele, na palavra dele, nas orientações dele, nas instruções dele. É isso que transforma o coração do homem, que modifica a conduta do ser humano. Cada vez que você medita sobre as Escrituras, quanto mais você se dedica a estudar, a ler, a aprender, mais parecido com o autor você fica. Quanto mais relaciona-se com uma pessoa, você vai adquirindo formas, características, hábitos daquela pessoa. A minha esposa está ali, diaconisa Valquíria. A gente tem aí 15 anos de casado, daqui a pouco faz 16. Temos 17 junto, com namoro, com tudo. E tem uma amiga da gente que brinca com a gente, que ela admira a gente, o nosso casamento, graças a Deus. E ela colocou um apelido em cada um. Ela fala que eu sou Riquírios, que é a mistura de Valquíria com Ricardo, e ela é Valquírios, que é a mistura de Valquíria com Ricardo, porque está misturado, porque às vezes a gente está conversando só no olhar, a gente já sabe o que o outro está pensando, às vezes já sabe a decisão, o que vai fazer, porque o convívio me fez começar a adquirir características daquilo que é a personalidade, o caráter da minha esposa. E se eu começo a andar com Deus, se eu começo a me relacionar com o Senhor, o meu caráter, a minha vida vai começar a ficar a cada dia mais parecido com Deus, com aquilo que Ele quer. E quando eu começo a me tornar parecido com Ele, a comunhão muda, e o coração muda. E aí quando ele agora faz essa oração e entende que o povo voltou o coração para ele, que ele converte o coração do povo, olha o que acontece, versículo 38, então, só aí então, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo só caiu depois que o altar foi reparado, como tinha que estar. E aí, versículo 39, o povo que lá no 21 estava servindo a Baal e a Deus, olha que esse povo fala, versículo 39, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 12 em diante. E orareis a mim, e me buscareis, e me encontrareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O centro, o foco da nossa adoração, da nossa serventia, da nossa dependência, do nosso testemunho, da nossa comunhão, do fogo que sai sobre nós, da cura que manifesta-se sobre a nossa vida, é quando eu busco a Deus de todo o cerne do meu ser, sem reserva, sem dúvida, sem questionamentos, eu me entrego total, plena e convictamente a Deus. É desse jeito que o fogo cai. Que nós possamos analisar o nosso altar. Quando Elias, no versículo 30, convoca o povo, fala assim, ó, então disse Elias a todo o povo, chegai-vos a mim. Ele está falando assim,
venham ver algo que há muito tempo vocês não estão vendo, o altar está quebrado. Venham observar algo que há muito tempo está precisando de conserto. Por isso que eu falei anteriormente, no início, que um outro título para esse estudo poderia ser o altar esquecido. O altar esquecido. Quando os arqueólogos analisam e dão o nome desse lugar de El Muraca, falando de lugar queimado, eles estavam dizendo isso. Lá tem um altar, mas há muito tempo não está sendo mais usado. Lá em cima tem um altar, mas ninguém adora mais naquele lugar. O lugar tem marca de chamusca de fogo que desceu sobre aquele lugar, mas há muito tempo já não desce fogo naquele lugar. Que nós possamos nos lembrar do altar, que outrora o fogo descia, que outrora servia-se holocaustos ao Senhor. Que nós possamos observar esses pontos que Elias nos faz observar. Antes mesmo de nos dobrarmos diante de Deus, façamos uma autoanálise. Vejamos as partes do altar que estão danificadas, para que o fogo volte a cair. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.